Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha em mais um podcast do Pesadão, né? Nós estamos aí avançando bastante e trouxemos direto de São Paulo Marcos Voltz. Obrigado por mais uma vez abrilhantar aí com conteúdos bem relevantes para a nossa sociedade. A gente teve um podcast, né, que a gente gravou em janeiro, que repercutiu bastante, né, porque você trouxe muitas reflexões que não estão no cotidiano do brasileiro, né? Uhum. O pessoal está muito pensando em dancinha, TikTok e outras coisas Big Brother, né? E aí você traz reflexões que dão na canela do governo passado, né? De coisas que estão acontecendo que nada não acrescentam muito no povo brasileiro, né? E você está trazendo essas reflexões e hoje, mais uma vez, vamos falar sobre isso. Sobre questões aí que a gente tem que bater, né? Tem que trazer à tona, né? Claro. E assim, eu queria falar hoje, essa é a primeira questão que eu queria que tu trouxesse pra gente, Uhum. antes de você dar a tua consideração inicial, as questões ligadas à saúde. O que hoje tu pode comentar aí sobre as questões de saúde? Na verdade, as pessoas estão acostumadas a pensar a saúde no momento em que ela dá problema, na hora que ela dá BO. As pessoas esquecem que ela existe, que ela é um tema. Enquanto você está no automático, igual um robô, cumprindo suas tarefas, etc., até que dá ruim, né? Enquanto que, na verdade, é como se a pessoa não pensasse na saúde, pensasse na doença, né? Então, pensar na saúde seria você pensar em tudo que nos mantém, né? Então, o ar que a gente respira, a nossa qualidade de vida, a qualidade das relações afetivas que a gente tem, o espaço que a gente usa para se deslocar, para trabalhar, os ecossistemas que sustentam as cidades, a qualidade do ar que a gente respira, o lazer, tudo isso deveria ser o assunto de saúde, né? Então, na verdade, um jardineiro também é um profissional de saúde. Uma pessoa que puxa assunto com você no metrô, te alegra, que olha, que repara que você não está legal e fala, pô, cara, você está bem? Tudo isso quer dizer, a saúde é uma coisa que se constrói, né? No nosso dia a dia. E a gente vive uma sociedade de competição. E a saúde ela vem nos lembrar que nós somos uma gigantesca colônia de micro-organismos que estão não competindo, mas cooperando, né? Então você tem uma série de micro-organismos que você abriga, né? Você é um ecossistema ambulante que abriga trilhões de micro-organismos, não sei quantos, né? Não sou biólogo, mas são muitos. E uma vez eu vi um artigo científico que fala que para cada célula nossa que se dividiu do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, você tem 9 células alienígenas que não têm o nosso DNA, que não vieram dessa divisão celular. Então nós somos uma gigantesca colônia, nós somos uma casa da mãe Joana, biologicamente falando. E todo mundo ali a grande maioria dos micro-organismos ali está cooperando, não está competindo. Então, você tem uma célula com um tumor, qualquer coisa, a bactéria vai lá, pega um pedacinho do DNA, ela vai lá e empresta. A outra vai lá, faz um reparozinho ali. É como se fosse uma comunidade imagina o trânsito de uma grande cidade como Rio de Janeiro. O cara tá com um carro velhão que não tá com grana para mandar para oficina. Aí o carro para no meio da Avenida Brasil, todo mundo descendo do carro, empurrando ele para ele pegar no embalo, aí ele pega e todo mundo volta para os seus respectivos carros e a vida que segue. Então, se a gente está vivo, é porque trilhões de seres cooperam diariamente para que a gente continue vivo. Trilhões de seres cooperam todos os dias. Então, por que a gente, enquanto sociedade humana, a gente não consegue imitar isso, né? Não sei se Reproduzir. porque existe uma área muito bacana do conhecimento que chama-se biomimética, que é imitar a vida, né? Então, por exemplo, estava um engenheiro, né, que desenvolveu o trem-bala lá no Japão. Ele estava com um problema que ele não conseguia resolver,
que é a céu aberto, o trem desenvolvia bem, 350, 400 km por hora, mas quando ele ia entrar num túnel, o ar comprimido pela velocidade que o trem estava indo muito rápido, estava comprimindo o ar à frente dele, né? Então, se ele está se deslocando a 400 km por hora, o ar que está parado ali na frente dele está levando uma porrada de 300 km por hora. Esse ar sendo comprimido pelo trem que está chegando, quando ele entrava na boca do túnel, ele criava uma barreira de ar que dá uma freada grande no trem e que naquela velocidade podia ser perigoso. Então ele precisava desenvolver uma ponta para o trem que furasse essa muralha. E ele tentou na prancheta de tudo quanto é forma, um formato, e tentou, e tentou, e tentou, e tentou, não ia nada. Até que um dia, no hobby dele, que era o que ele fazia para desestressar, que é a observação de aves. Ele percebeu que tinha um passarinho lá no Japão, que é um martim pescador, alguma coisa assim, que o bico dele tinha uma aerodinâmica, uma hidrodinâmica tão perfeita que ele mergulhava para pescar e o bico não produzia, quando ele caía dentro d'água, não produzia onda. Ele conseguia tirar sem imperceptível, ele não gerava ondas. Então o formato do bico, o que ele fez? Pegou o passarinho, pegou o formato do bico, botou esse formato na ponta do trem, resolveu o problema. Então a biomimética é isso, quer dizer, se você tem sistemas vivos que estão há bilhões de anos se desenvolvendo, quem somos nós para achar que um desenho que a gente faz numa prancheta vai resolver rapidinho, logo de cara, por tentativa e erro, uma coisa que a natureza já está testando e aprimorando há bilhões de anos, né? Então, por que não começar de um projeto que já vem dando certo há bilhões de anos, né? Isso que é a biomimética, né? É o engraçado que, assim, você falando sobre essa questão dessa reprodução que você nos trouxe em relação ao trem-bala, o pessoal fala muito que a nossa evolução foi a partir das questões dos DNAs daí que a gente do que a gente vai como é que eu diria, trazendo de informação para dos nossos ancestrais, né? Eles vão evoluindo ao ponto de chegar a certas melhorias da nossa por conta da questão você falou dos alienígenas eu acho que é muito isso. Essas informações que estão nossos antepassados que a gente não conseguiu superar, né? Nossos antepassados não conseguiram superar. A gente vai evoluindo conforme vai passando os seus anos, né? Eu acho que vai ter algumas coisas que a gente vai acabar reproduzindo que os seus filhos, seus netos vão ter mais capacidade do que a gente por conta das dificuldades que a gente transmitiu através do DNA. Muito interessante essa questão e a gente conseguir trazer para a realidade, né? Porque o bacana da biomimética é que a biomimética ela já está muito adiantada na questão do design, né? Igual o trem-bala, o design de um copo, o design de um veículo, né? Então o sujeito vai bolar um helicóptero, ele vai estudar a asa de uma cigarra, então o formato da hélice, ele vai tentar buscar, porque aquilo é um formato que a natureza já testou, né? Tem muita eficiência, né? Bilhões de anos aquilo se aprimorando, né? De geração em geração, então o engenheiro vai partir daquilo ali. Agora é interessante que na hora da gente pensar sociedades, a gente não inova. A gente mantém uma série de crenças limitantes que nos mantém com uma série de questões que nos mantêm sofrendo desnecessariamente, né? Então aí você tem todos os preconceitos, né? A pressão estética, que é uma coisa completamente arbitrária. Então essa coisa de que existe um biotipo que é o belo e todos os outros não são, como se não existisse até biologicamente, até na nossa biodiversidade, uma preferência por biotipos diferentes. Então a pessoa que não é magra fica se sentindo feia porque o padrão universal de beleza é a magreza. Isso tanto não é verdade que nos quadros renascentistas o padrão de beleza eram as pessoas mais curvilíneas, né? Porque a magreza na ocasião estava associada à pobreza, ser camponês, né? O nobre, né, da corte, ele sempre era mais rechonchudinho porque ele comia bem.
comer bem na ocasião era o fator de ostentação, como hoje é, por exemplo, a pessoa ter uma Ferrari ou ter um símbolo de status qualquer. Então, ostentar gordura já foi um fator de distinção social, como hoje são outros símbolos qualquer, para você ver como é arbitrário, né? Como, né? Então, por exemplo, as primeiras divindades, arqueologicamente falando, né? Não era as primeiras representações do divino, né? Eram deusas, não era Deus, não era o Deus Pai, eram deusas mãe. Era sempre a criação do universo era sempre uma mãe, a mãe do universo, a mãe de todos. E eram sempre pessoas com grandes barrigas, grandes ventres, porque era coisa do gerar a vida, né? A beleza estava associada ao gerar a vida e não a magreza, né? Então, quer dizer, não que a magreza não possa ter seu charme, graças a Deus, né? Então, viva a diversidade, né? Eu acho que isso liberta. Então, é muito importante a gente... É muito comum quando um coach fala de desenvolvimento pessoal, de uma pessoa, de um indivíduo, falar de libertar-se de crenças limitantes. Isso é um fator que de cada 10 coaches, 10 vão falar isso aí. Não sei se você já reparou que esse é um denominador comum entre eles. Agora, é muito interessante que a gente não para pensar em quais são as crenças limitantes que nos prendem, não como indivíduos a uma vida ruim, mas como sociedade a uma vida ruim. Né? Por que a gente não pensa em lideranças que nos inspirem como sociedade a ser melhores? Não a ser só indivíduos melhores, mas a termos padrões de interação uns com os outros, ou seja, a construir sociedades melhores, sociedades pós-pressão estética, pós-racista, pós-aporofóbica, né? Que a aporofobia também é um preconceito horroroso, que é o preconceito contra o pobre, como se a sociedade que produz miséria não fosse o problema, como se a sociedade que produz desigualdade não fosse o problema é o pobre. Gente, espera lá, ele está pobre, ninguém é pobre. Se você pega aquela pessoa e dá um emprego legal, automaticamente deixou de ser. Então não existe isso, né? Isso é simplesmente um mau código que foi se reproduzindo, né? Porque o DNA, ele é um código que se reproduz, né? E eles vão sendo testados, né? Se adaptou, gera descendentes. Não se adaptou, não gera. Só que, infelizmente, a partir do momento em que a sociedade humana formou uma cultura, você tem sim a reprodução de maus códigos que se adaptam. E se adaptam, infelizmente, até o fim em situações não adaptativas. Então, por exemplo, Ilha de Páscoa. Né? Existem sociedades, até já falei num outro podcast aqui, existem sociedades que cometeram um ecocídio, né? Elas se suicidaram coletivamente, acabando com o sistema de suporte à vida em volta delas. Né? Então, trazendo para o tema que a gente vai desenvolver mais cuidadosamente hoje, um desses vícios que eu considero uma coisa que a gente precisa se livrar, uma crença limitante que nos impede muito de ser feliz e gera muita infelicidade para bilhões de pessoas no mundo hoje, é essa mania que a sociedade tem de sequestrar temas que deveriam ser tratados como saúde pública e não são. Que são principalmente dois, tem vários, mas tem os que mais causam sofrimento desnecessário são a questão das drogas e a questão do aborto. Esses dois temas, eles são temas tratados como pelo direito penal e tratados pela polícia. E são duas instâncias que já se provaram historicamente completamente incompetentes e, diga-se de passagem, não só incompetentes, mas eu ousaria dizer mal intencionadas. Eu ouso dizer que tem gente nesse ecossistema aí se beneficiando do criar a dificuldade para vender a facilidade. Era o principal tema que eu ia abordar agora. Uhum. Era saber o teu posicionamento com relação à polícia. Meu posicionamento é o seguinte: a polícia ela faz parte de um ecossistema de poder maior, onde toda vez que você tem um poder muito grande de controle, o saudável é que você tenha alguma forma de contra-controle. Então, quanto maior
é o poder que uma pessoa tem de interferir e principalmente de prejudicar, de machucar, de matar, de destruir o outro, maior deveria ser a responsabilidade. Muitas vezes não é. Não é essa proporcionalidade. E é isso que historicamente se caracteriza e se chama como tirania. Toda vez que alguém tem muito poder e não tem nenhum contra-controle ali. Ele faz o que quer e não presta conta para ninguém. Né? Então aí você abre um livro de história e fica impressionado com o Nero que botou fogo em Roma, mas não fica impressionado com um cara que põe fogo na Amazônia inteira. Então, quer dizer, as pessoas ficam impressionadas com coisas que aconteceram no passado e não se impressionam com o que está acontecendo agora, né? Não se impressiona com o que está acontecendo com os Yanomamis, não se impressiona com o que está acontecendo na Somália, não se impressiona com o que está acontecendo no Iêmen, não se impressiona com o que está acontecendo na Líbia, e no pior, não se impressiona com o que está acontecendo nos bairros da tua própria cidade, né? Tá uma chuvarada, um deslizamento, morre gente que não precisava morrer porque foi não, é um crime, é uma tragédia ambiental. Não é aquela tragédia coisa nenhuma, é crime. Porque houve uma segregação que empurrou pessoas para áreas que há décadas, e talvez até há mais de um século, a defesa civil sabe. Ali é uma área de risco. Né? Você vê que todo ano tem altas avalanches nos países onde neva muito e ninguém morre, porque ninguém mora nas áreas de avalanche. Não tem gente com um barraco pendurado numa área de avalanche no Paquistão, né? Na Alemanha, esses lugares que neva muito. Não tem. Nem na Índia. Eu ia te perguntar o seguinte, tá tendo um movimento, você falou sobre as pessoas que não olham o seu próprio bairro. Tá tendo um movimento do tráfigo, até pra gente falar sobre drogas, de sair do morro, né? O morro vai ser o lugar onde ele vai se esconder, né? Mas eles estão abrindo seu leque. Ele tem esse tema ele tem até uma convergência com a questão da polícia, né? Sim. Porque assim, Sim. para o tráfego avançar, existe aí uma omissão de alguma forma, de alguém tá deixando isso acontecer. Claro, mas e detalhe, porque se você volta um pouquinho no tempo, né, a guerra às drogas que a gente conhece como tal, ela é universal. Quando você volta no tempo, na história, tipo, já existia guerra às drogas, por exemplo, no tempo da Grécia Antiga, dos romanos? Não, ela é uma coisa recente, concorda? Volta no tempo, ela é tão antiga assim, não é? Então, e é muito interessante porque não tanto tempo antes da guerra às drogas, existe o Ocidente, que é a cultura que colonizou nos últimos 6 séculos a maior parte dos povos da humanidade, ele chegou a promover uma guerra para proteger os traficantes de drogas, de opioides. Então o ouvinte que está me escutando aqui, pasme, guerra do ópio. A China foi massacrada numa guerra contra a Inglaterra e outras potências ocidentais, porque o consumo de opioides, né, de ópio, né, que é uma droga muito destrutiva, né, para o sistema nervoso, estava causando graves problemas de saúde para a população chinesa, e os chineses estavam cortando, né, estavam proibindo a venda, estavam cortando isso daí. Isso daí era um comércio altamente lucrativo principalmente para os britânicos. Eles foram à guerra para defender os interesses comerciais deles, que no caso era vender entorpecentes pesadíssimos que causam problemas gravíssimos na saúde mental das pessoas, e estava sendo paralisante para comunidades inteiras da China, que estava todo mundo lá alucinado de ópio, e teve a guerra do ópio para defender os traficantes de ópio. Então, que moral que tem um povo anglo-saxão que durante 6 séculos colonizou o planeta Terra inteiro, né, de chegar num certo ponto da história da América, dos Estados Unidos da América do Norte, né, o nome do camarada que começou oficialmente essa guerra às drogas, Richard Nixon, né, um sujeito da América do Norte, né, dos Estados Unidos, que, curiosamente, ele resolveu empreender essa cruzada, né,
lá pelos anos 50, se eu não me engano, né? Me corrijam depois, eu vou olhar no Google se eu estiver errado, mas talvez 60. Já comenta aí, se está errado, comenta aí. Pode, não, porque eu não sei agora se é anos 50 ou 60, não tenho certeza agora. Mas, enfim, foi um pouco depois de todo esse movimento famoso de luta pelos direitos civis, né, que teve dos povos da diáspora africana nos Estados Unidos, né, que você teve Fred Hampton, Angela Davis, Assata Shakur, né, Malcolm X, Martin Luther King. Então você teve todo um movimento de romper com as leis de segregação, Jim Crow, né, e bastante coisa aí, né, Rosa Parks, e em paralelo estava acontecendo na África do Sul, né, com o apartheid, esse tipo de coisa. Então houve um grande avanço muito acelerado do antirracismo na América do Norte, né? Depois de um histórico de séculos de muita supressão, principalmente a grande revolução que teve no Haiti, né? Que é o Toussaint Louverture, né? Foi um general que ele derrotou ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Então, quem conhece um pouquinho de história sabe que o Napoleão não era um general fácil de derrotar, não. E o cara foi lá. Fazendas, né, de escravo, como tiveram no Brasil, né, de plantações, etc., né, com muita chibata, muito castigo físico, expectativa de vida na ordem dos 19 a 20 e poucos anos, né, o pessoal morria aos 20 e poucos anos. É uma violência muito grande, né, e eles se rebelaram, degolaram lá os colonizadores, que no caso eram franceses, e foi a primeira república de escravos libertos, quer dizer, uma história gloriosa que praticamente não é contada nos livros de história no Brasil, mas que gerou um pânico nas sociedades escravocratas de todas as Américas e Ásia. Então a sociedade brasileira entrou em pânico quando soube que numa ilha do Caribe os escravos se rebelaram e conseguiram tomar conta, né? Então você imagina uma pessoa acostumada a desumanizar um outro ser humano pelo tom da pele e descobrir que ele não é invencível, que ele pode, uma revolução pode acontecer e pode tirar ele dessa condição de privilégio de poder que ele goza. Então, sempre houve o reacionarismo, que nada mais é que a pessoa acostumada a ter uma série de privilégios às custas de muito sofrimento, morte e dor e desumanização alheia, né, que é uma crueldade muito grande, que quando ela vai perder essa posição de ganho fácil, né, porque é um ganho às custas de, né, ele reage, daí que veio o nome que a gente chama de reacionário. Ele reage na hora de perder o que ele tem, né? Então, a guerra às drogas historicamente nasceu disso, nasceu de uma coisa reacionária. E várias décadas depois, né, isso começou nos anos 50 ou 60 do século XX, resolveu alguma coisa? Sabemos muito bem que não, né? Sabemos muito bem que facções e milícias dominam territórios cada vez maiores do continente sul-americano, não só das grandes cidades, né? Então você vê, por exemplo, que no ano passado o PCC teve acesso a grandes somas de ouro de mineração de garimpo ilegal na Amazônia. Então, para você ver como que a coisa... Ele tá desmembrando, né? Exatamente. Então, quer dizer... Então, é isso. Na verdade, esse tratamento de você tratar o tema das drogas como um tema de polícia e de código penal, historicamente nunca foi... A intenção nunca foi o cuidado com a saúde mental das pessoas. Tanto não foi que, historicamente, a Primeira Guerra foi a favor dos traficantes, que foi a guerra do ópio contra os chineses. Esse tema sempre foi e sempre deveria ter sido um tema de saúde pública. Por quê? Porque, antes de mais nada, se a pessoa fala, nossa, eu estou preocupado com as drogas porque eu estou preocupado com a saúde mental dos meus filhos. Então, uma mãe que apoia uma política de combate às drogas e acha bonito uma operação, fazer uma chacina num local qualquer vulnerável das nossas metrópoles, essa mãe pode até tá tendo uma preocupação legítima,
né? Normalmente as mães têm uma preocupação legítima com a saúde dos seus filhos. Mas quem realmente entende de política pública sabe perfeitamente bem que aquilo ali é uma coisa para enxugar gelo, no sentido de que não tem efeito nenhum, né? Enxugar gelo, aquilo vai estar sempre derretendo, vai estar sempre molhado de novo, porque é gelo e enxugando sangue, né? Porque está sempre, gente inocente vai estar morrendo ali. Então, em nenhum momento a política antidroga pergunta por que a pessoa consome, né? O que está acontecendo que a pessoa não tem nenhuma outra válvula de escape, né? Nenhuma outra atividade que seja suficientemente prazerosa para a pessoa não precisar daquilo, né? Então, por exemplo, minhas válvulas de escape sempre foram música, esporte, né? Fazer uma trilha, um bom livro, um bom relacionamento sensorial, né, sexual com uma pessoa, né, mas um sexo que envolva bem-querer, que envolva responsabilidade de você evitar uma gravidez indesejada. Então tá sempre com seu preservativo, está sempre com aquele cuidado. Ou então, se você confia na pessoa, a pessoa toma remédio, né? Você está sempre se testando para DST, está sempre, né? Assim, sempre tem um cuidado mútuo, né? Os dois sempre estão com os exames em dia, né? Esse tipo de coisa, quer dizer, porque o prazer não ser uma coisa irresponsável, né? Porque fazer amor e fazer sexo às vezes podem ser com a mesma pessoa e no mesmo momento, né? E fica mais gostoso, né? Quando aquele prazer que você tem também envolve um bem-querer, é tão mais gostoso, né? Com certeza. Então, a questão toda é essa, né? Então, ninguém para pensar primeiro no custo de oportunidade, né? Então, qual que é o custo de você manter toda essa parafernália que gera tanto sofrimento para tanta gente, para tantas mães que choram pela morte de suas crianças, né? Que eu não consigo imaginar dor maior que uma mãe que gestou por 9 meses, depois cresceu, cuidou, etc. E vem 50 tiros destroçam o corpinho daquela criança. Eu não consigo imaginar uma dor mais cruel que essa, né? E como tem acontecido e com frequência, como é desnecessário isso, né? Então, a questão toda é a seguinte: e por quê? As pessoas estão deixando de consumir? Então, vamos por exemplo dos países que punem com o maior rigor do mundo. Então, aqueles países como a Indonésia, que até um brasileiro lá foi condenado à morte. Não sei se você lembra desse caso aí. Não. O Marco, né, Archer, se eu não me engano o nome do camarada, ele levou dentro do tubo da asa delta dele, né? Você vê um piloto de asa delta, que coisa mais legal que a pessoa se jogar num precipício com uma paisagem bonita, com um pano na cabeça que tem uma aerodinâmica, que você consegue navegar nas correntes de ar. Para que eu vou precisar de um entorpecente se aquela sensação de estar praticando aquele esporte já deveria ser o meu entorpecente, né? Então, a grande questão é essa, né? Qual que é a angústia que faz com que a pessoa precise daquilo? Então, o grande tema das drogas é o tema que eu menos vejo ser mencionado, né? Por que a pessoa consome? É a ponta do consumo. Se as pessoas pararem de consumir, a tendência do problema é diminuir. Se 1% das pessoas consumirem, o traficante vai ter 1% do mercado. Se 0,1% das pessoas consumirem, o traficante vai ter 0,1% desse mercado. Por que essa ponta nunca é? Então a questão é a seguinte: o custo de um helicóptero de Troop Deploy, aqueles de filme de Vietnã, aqueles helicópteros que pousam e sai uma tropa inteira de dentro dele, né? O custo de um helicóptero desses, quantas bibliotecas móveis, quantas quadras poliesportivas, quanto professor ou um guia bom que conheça bem as trilhas dessas matas e rochas bonitas que o Rio de Janeiro tem, né? Ou circuitos de tirolesa, ou novos picos de decolagem de voo livre que o relevo do Rio de Janeiro permite, outras oportunidades além dos picos que já existem, né?
Você tem um pico legal lá em São Conrado, você tem outro pico bacana em Niterói, no Parque da Cidade, você tem um pico legal em Itajaí, você tem outro pico bacana no Mendanha, você tem vários picos em Petrópolis, tem muitos outros que não foram explorados ainda. São tão viáveis quanto, tem um pouso bacana, é seguro, o vento chega sem turbulência, tem muito lugar que não foi nem explorado, né? Então, poxa, e outros esportes, e tirolesa, e rafting, e canoagem, e quanta coisa, né? Quantos sonhos os jovens deixam de sonhar porque descobrem que as portas estão fechadas para eles, né? Quanta angústia, né? A questão da falta de escuta, a gente vive uma sociedade em que todo mundo quer falar, ninguém quer escutar, ninguém quer... todo mundo quer ser ouvido, ninguém quer ouvir, né? Então, quais são as angústias, né? Quem está acolhendo o jovem antes dele decidir sair pelo mundo da droga, né? E outra, a questão da cultura, né? A questão do glamour, né? Ao mesmo tempo que você tem todo um aparato para combater aquilo ali, você tem todo um aparato cultural que glorifica aquilo ali, que dá um glamour, que dá nem que seja o prazer do proibido, alguma coisa assim né? Quem é jovem sabe, né? Você sabe que tem aquele... eu vejo como a inclusão, né? É. Ele quer ser incluído ali. Exatamente, porque o que uma gangue fornece? Sentido de pertencimento, né? Por que uma pessoa se junta a uma gangue, corre risco de ser pego pela polícia, né? Quer dizer, todo mundo sempre faz uma conta mental de custo-benefício para qualquer decisão que toma na vida, né? Então, se uma pessoa entra naquilo ali, é porque ali tem alguma coisa que está faltando. Da mesma forma que a pessoa quer pertencer a alguma coisa, o senso de pertencimento é uma necessidade humana, é uma coisa que desde 350 mil anos, pelo menos, Homo sapiens, aí, é uma coisa que está na nossa... que nós evoluímos para o pertencimento. A gente não evoluiu como um ser que vive isolado. O Homo sapiens, nós somos um animal gregário. Nós crescemos descendentes de macaquinhos que gostavam de outros macaquinhos, e não aquele que gosta de morar numa ilha deserta, isolado de todo mundo, né, ermitão, né? Aquela imagem do monge tibetano de meme, né? Então a gente não evoluiu para isso, a gente evoluiu para se sentir pertencendo a alguma coisa. Então o crime te dá isso, não tem como negar. Então, que outros sensos de pertencimento mais eficientes do que o que o crime tá oferecendo poderiam estar sendo oferecidos, né? A questão de que a gente vive numa cultura que glorifica o exclusivo e logo a exclusão, né? Então, quando você quer elogiar alguma coisa, você fala, isso é exclusivo. Exclusivo é aquilo que exclui. Então, por que a inclusão não faz parte? Por que a gente não vive uma cultura da inclusão? Por que a gente vive a cultura da exclusão? Então, se a gente está excluindo, é claro que o excluído vai querer pertencer a alguma coisa ou a algo em algum momento. E esse alguma coisa ou algo, a sociedade não dá, a família não dá, o Estado não dá, o mercado não dá, ninguém dá, o crime dá. Tá feito tá feita a zona. Então, a grande questão é o sistema de combater isso sem ir na causa disso é um sistema que já foi concebido para dar errado. E quem concebeu ele sabe disso. Essa que é a questão. Eu vou pedir para você dar suas redes sociais, dar seu contato, que a gente vai desmitificar algumas soluções no próximo bloco. Pode falar suas redes sociais aí e você já pode também falar uma metazinha de like para esse vídeo. Metazinha de like? Nossa, nunca fiz isso. Agora é novidade para mim. Agora a gente tem aí uma meta. Vamos dizer que você queira que seja com esse 10, 20, 15, 30 likes, 1000. Você vai jogar uma meta aqui pra gente tentar. Então vamos botar uns 5.000 likes, vai. 5.000 likes nesse vídeo aí. Esse é o primeiro dessa série aí, que vai ter uma parte 2 que a gente vai gravar para falar dessas soluções, dessas pautas que a gente conversou aqui agora. Então, 5.000 likes está destinado aqui para esse desafio.
Fala com as tuas redes sociais aí pra galera aí. Olha, Acompanhar. eu na verdade, eu nunca operei sozinho, né? Eu sempre trabalhei em coletivos, movimentos sociais, né? Então, eu sugiro que acompanhem as redes sociais dos movimentos sociais, né? Do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do Médicos Sem Fronteira, né? Porque eu sou um ser gregário, né? Eu busco um bem que é coletivo, que não é só para mim, né? Então acompanhe, né, os movimentos sociais que lutam por um Brasil melhor, por um mundo melhor, né? Eu acompanho, na verdade, eu nem tenho muito essa ambição de ser o bambambam, o super influencer, porque eu acredito que a gente tem que começar a fazer influências cruzadas, né? Na verdade, você traz esses assuntos para que haja reflexão da sociedade nesse sentido. Sim, e o importante é que o assunto reverbere e cresça. Não precisa ser o meu nome, né? Se tem uma outra pessoa falando a mesma coisa que a gente está falando agora, eu estou feliz também, né? Então, porque eu acredito que eu quero um mundo melhor para minha filha crescer, eu quero isso, né? Não precisa estar com o meu nome estampado ali, né? Então, o importante é que essa noção de que a gente devia começar a tratar assuntos de saúde como sendo de saúde é a grande questão. E o que mantém a gente não tratando isso como um assunto de saúde? Pura e exclusivamente uma coisinha chamada hipocrisia. Por quê? Porque, por exemplo, se para pensar no sistema de repressão às drogas. Né? Aquela coisa, eu até já falei em outros podcasts aqui, mas assim, alguém já viu um navio subir um morro para entregar arma e droga? Não tem, né? O navio não vai subir um morro. Né? Tá bom, mas o navio não sobe. Então, aquelas grandes aeronaves militares cargueiros pousar num pico do morro. Tipo, pousar no pico do Morro dos Irmãos. Vai conseguir? Vai caber uma pista de pouso ali? Não tem como, né? Por outro lado, tá bom. Então, se o avião não chega, o navio não sobe, então lá teria que ter mineração, né? Para cavar debaixo do solo para achar o metal. Tinha que ter siderurgia para derreter esse metal e tinha que ter indústria de precisão para produzir um armamento lá. Tem estudo lá? Não tem, né? Então, que interessante. Por que combate as drogas? Por que combate as armas? Tem que ser um esculacho, um show pirotécnico em cima de comunidades carentes. Por que é lá o esculacho? Por que o esculacho não é em cima dos bairros onde os grandes chefes movimentam grandes somas de dinheiro? Por que ao invés de você mandar 10 caveirões, 20 helicópteros, um monte de gente com uniforme escuro para dar espetáculo, que é um espetáculo televisivo, um espetáculo de internet, né, um espetáculo virtual? Por que ao invés disso você não tem, por exemplo, um conjunto de unidades hacker capaz de entrar num sistema de um banco e descobrir quem está transferindo quanto para quem em troca de quantas toneladas de produto químico para produzir a droga ou tantos armamentos ou por exemplo, por que o fabricante de armamento não é punido por ter vendido armamento para uma facção, né? Por exemplo, um fabricante francês ou israelense de armamento, por que ele nunca é responsabilizado, né? Então é muito interessante que uma série de perguntas que deveriam ser óbvias, ninguém está fazendo, né? As pessoas que defendem esse sistema aí, eu nunca vi ninguém que defende esse sistema ter argumento para essa fala que eu já falo há muitos anos, né? Que navio não sobe morro, não existe unidade hacker, não existe também uma comparação de custo de oportunidade, né? Que é quanto que um helicóptero militar convertido em programas de esporte, programas culturais, biblioteca, salário de um professor de judô, salário de um professor de natação. Você vê cidades litorâneas, a maior parte da população não sabe nadar, né? Você vê, se você pegar qual a população do Rio de Janeiro hoje, mais ou menos uns 12 milhões do Grande Rio. Se você pegar não só o Rio, mas as cidades próximas, Nova Iguaçu. Não sei de cabeça, mas vamos pesquisar no Google, enquanto você está concluindo mas digamos que de cada 10 milhões de pessoas dessa cidade, se você jogar no mar, quantas conseguiriam nadar? Você joga no fundo. Pô, pouquíssimo. Tá entendendo? Se é uma cidade litorânea, você imagina uma população que todo mundo nada, todo mundo consegue curtir
os espaços que tem, né? Consegue fazer uma trilha gostosa. 6 milhões. 6 milhões. Dados de 2020. Certo. Agora, se você vê, se você colocar Meriti, Duque de Caxias, se você pegar a Grande Rio, Magé, toda essa área aí, eu acho que chega uns 10 milhões fácil, né? Então, quer dizer, se pegar 10 milhões, você joga dentro do mar, se 500 mil souber nadar, voltar nadando, é muito. Quer dizer, você vê, você tem escolas nessa região, na educação física, você precisa de uma infraestrutura cara, né, de chão cimentado, nivelado, né, com toda uma engenharia para fazer uma quadra poliesportiva, essa coisa toda. Agora, o mar, que é gratuito, as pessoas não sabem nadar, né? Então, só para dar um exemplo, né, um exemplo bobo, né? Então, você vê, o Rio, que sempre foi famoso por uma cidade de samba, de música de qualidade, né? E mesmo a música contemporânea, você tem grandes produtores musicais, né? Muita gente que torce o nariz para os gêneros mais contemporâneos, como o funk, etc. Eu não vou entrar no mérito, porque eu sei que em todos os gêneros você tem gente de excelência fazendo produção de altíssima qualidade. A gente já até encerrar para um próximo bloco, mas tu emendou. Eu queria que você falasse sobre a tua ótica do aborto. Sim. Então, o aborto é a mesmíssima coisa, né? É uma questão 100% ligada à hipocrisia. Porque, assim como a questão das drogas, não há um interesse nem em ir na causa, nem em você efetivamente parar a engrenagem que mói gente, que gera sofrimento. O aborto é a mesma coisa. Ninguém está interessado em ir na causa do aborto, que é a gravidez indesejada. Então você vê, até pouquíssimo tempo, as mesmíssimas pessoas que não davam as redes sociais para julgar as mulheres que abortam, essas pessoas elas sustentavam leis através de seus respectivos legisladores, né, deputados, vereadores, senadores, em que se uma mulher quisesse fazer uma laqueadura ou colocar um DIU, ela precisava da assinatura de um homem. Então é incrivelmente recente. Imagina, uma mulher solteira não podia fazer, sabe? Tinha que enfrentar uma muralha de burocracia para botar um DIU no corpo dela. Então nós temos, no fundo, isso tem uma origem muito simples. Chama-se escravocracia, né? Nós somos uma sociedade que nunca superou que ela ainda é uma replicadora de um DNA escravocrata. Qual a relação entre escravocracia e a questão do aborto? Nós temos uma sociedade patriarcal onde homens sempre exerceram poder sobre corpos alheios, né? Então, nesse ponto, a história do colonial escravocrata brasileiro difere um pouco da norte-americana. Na norte-americana é aquela coisa, nós não nos misturamos com esses, né, o branco colonizador supremacista. Não, eles são... a gente não se mistura, então eles criaram leis de segregação, ele não pode sentar no mesmo banco de praça que eu, ele não pode estar no mesmo espaço que eu, então a gente vai manter ele num gueto. Aqui não, aqui foi muito mais uma questão, porque como quem veio colonizar o Brasil eram mais homens solteiros e não famílias, como na América do Norte, então aqui a estratégia de dominação também era muito a base do estupro. Como o Império Romano também usou essa estratégia, né? A estratégia do estupro, né? De criar mestiços, filhos bastardos, né? De fragmentar as famílias dos povos que você pretende dominar, né? E então aqui você precisa muito dessa questão você precisa de uma desumanização e você precisa de uma hierarquização. Você precisa de criar narrativas que dizem que um grupo específico tem acesso e tem direito e pode exercer poderes sobre outros grupos que são desumanizados, que são minimizados, né, que são minorizados, mesmo que eles sejam maioria. Então você tem e aí todos os preconceitos vêm daí, né? Você tem o preconceito de gênero, você tem o preconceito de padrão estético, né? O magro, então você tem a gordofobia, você tem o patriarcado e você tem a LGBTfobia e você tem finalmente o não menos pesado que todos os outros, o racismo, né? Então tudo isso está por trás da questão do
de um DNA ruim que a gente tem, que a gente precisa da única vacina que nos imuniza disso, que é a educação, mas não é uma educação só de cognição, não é só de conhecimento, mas é uma educação do ponto de vista de empatia, de capacidade de se colocar no lugar do outro, de nos civilizar, porque a gente vive um déficit de civilização, um déficit de capacidade de acolher, de se pôr no lugar do outro, um déficit de amor, né? A gente tem muitas religiões que falam de amor e muito pouca prática amorosa, né? Essa que é a verdade. Você é engraçado que você entrou nesse mérito de corpos alheios, né? Que é bem interessante. Estava dentro do tempo que a gente ia trabalhando no próximo bloco, a gente acabou adentrando. Mas como é que você vê esse contexto histórico, né? O que acontece? O aborto, o que ele é? O aborto ele é um ato desesperado de uma mulher que está enfrentando uma situação de uma gravidez indesejada. E ela é indesejada por quê? Por uma série de motivos. Porque a gente tem uma sociedade que pune a maternidade, a gente tem uma sociedade patriarcal onde toda a responsabilidade dos cuidados do ser humano que nasce até o ser humano que chega numa idade avançada, que já não tem mais o domínio da própria saúde do próprio corpo, precisa de cuidados, perdeu a mobilidade, ou está com Alzheimer, né, está com algum problema mental, precisa de alguém para dar banho, para cuidar. Então toda essa questão do cuidado, primeiro que a gente vive numa sociedade capitalista, onde supostamente trabalho vale dinheiro, menos o trabalho de cuidar. Esse trabalho não vale dinheiro. Esse trabalho ele é valorado em zero. Qual o valor do trabalho de cuidar? Valor zero. Então isso é uma continuidade da própria escravatura, que é o trabalho não ter valor, que é o trabalho não ser remunerado, que é o trabalho não ser atribuído nada, né? Você está trabalhando porque você é você é um servo, você é menos. Então você trabalha e não ganha nada, porque você é menos, né? Então, não deixa de ser uma continuidade do DNA da escravatura, essa coisa do patriarcado atribuir à mulher um cuidado que é menos, porque ela é menos, então ela tem que fazer um trabalho que não vale nada. Então, porque é interessante, porque quando é um homem que é um CEO de uma empresa que presta aquele mesmo serviço, aquilo é caro. Você pega, por exemplo, o metrô do Rio. Sempre tem uma empresa que ganha licitação para fazer aquela limpeza. Você tem aquela coitada daquela mulher lá que vem de Nilópolis, atravessa a cidade para ir trabalhar do outro lado da cidade, varre uma área que é 500 vezes o quintal da casa dela, uma estação de metrô inteiro, ganha uma merreca, enquanto o atravessador de serviço, que é o cara que ganhou a licitação, o dono da empresa de limpeza, fatura uma fortuna. Então, o mesmo serviço, quando você tem um homem em geral, né, alguém... que a gente, claro que pode ser uma mulher, mas claro que vão existir as exceções. Mas eu estou falando, assim, a exceção confirma a regra, né? Então a gente vive uma sociedade patriarcal onde o atravessador de serviço é quem está ganhando. Então o que acontece no caso do aborto? Por que a gravidez é indesejada? Porque a mulher fica grávida, ela vai perder o emprego, né? Existe um discurso predominante então, só te cortando assim, porque assim, tem essa questão aí do... Mas e a responsabilidade da mulher? Que assim, tem toda uma situação em cima da questão. Não, ela pode perder emprego, ser indesejada porque de repente foi fora do casamento, ou questão futuro estupro. Né? E tem abandono paterno. E a questão, então, quer dizer, como toda a responsabilidade está sempre no colo dela, a responsabilidade de cuidar é dela, né? Os meios para ela evitar aquela gravidez indesejada são sonegados a ela por conta daquilo que a gente conversou antes, né? De você, até pouco tempo atrás, uma mulher que quisesse colocar um DIU, quisesse fazer uma laqueadura, ela precisava da assinatura de um macho. E se ela for solteira, ela não pode? Pelo amor de Deus, né? Então, não, mas existe preservativo. Desculpa, preservativo fura, sabe? E você vê, são muito poucos homens que, como eu, optam por fazer uma vasectomia. Tem homem que não sabe nem o que é isso. Então essa é a verdade. Eu mesmo fiquei com medo na época. Também fez? Também vasectomia? Não cheguei a fazer não, mas fiquei com medo. Tá, eu sou vasectomizado, né? Então tem até uma música do Língua de Trapo lá em São Paulo, né? Que é o Axé da Vasectomia, você já viu isso aí? Não.
É assim, é paparapá, paparapapá, é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo uma coisa tão eficaz. É uma coisa que a gente pratica e não esquece jamais. Pois basta uma incisãozinha, a gente não faz mais criancinho que é vasectomia, experimente. É do Língua de Trapo essa música, né? Então, é uma banda lá de São Paulo. Vou botar na descrição essa, É, esse isso aí, link. porque é bem engraçado, né? Então, quer dizer, é isso, quer dizer, você não tem muita... Agora outra coisa, tá bom, engravidou. Você tem uma rede de suporte? Por exemplo, tem creche em todas as quebradas, todos os bairros carentes. Então tem mulher que não tem onde deixar uma criança. Então ela vai trabalhar como? E você tem um abandono paterno. Então a sanha punitiva, aquela indignação que movimenta as massas, sempre é pra cima da jugular da mulher. Nunca do cara que abandona. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quer dizer. Na verdade, a pressão que é toda a carga de ter um filho, sempre né, em cima da mulher. em cima da mulher, justificaria o aborto nessa tua questão. Não é que justificaria. É que a causa do aborto é a gravidez indesejada. Porque se a gravidez fosse desejada, não existiria aborto, vamos combinar. Sim. Entendeu? Então a grande questão é a seguinte: isso é universal? Ou isso é uma questão específica da nossa cultura? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. É universal ou não é? Não é. Todas as sociedades do mundo, quando você vai estudar antropologia, você vai estudar desde os Yanomamis, os Caingangue, os povos do Alasca, os povos das estepes russas, os povos das ilhas do Caribe, os povos das ilhas do Pacífico, os povos africanos, etc, etc. São todos patriarcais? São todos povos onde todo cuidado cabe à mulher e esse cuidado não tem valor? Ou isso é uma questão específica de uma cultura que está adoecida, que é a nossa? Não, existem sociedades que são matriarcais, existem sociedades onde o cuidado de criar uma criança é uma corresponsabilidade de toda uma tribo. Tem sociedades onde não existe sequer um núcleo familiar, mas a tribo é o núcleo familiar. Toda criança é responsabilidade de todo adulto. Então, enquanto o pai saiu para caçar, o pai está 4.000 quilômetros, 3.000 quilômetros dali caçando, e depois vai voltar com um monte de bicho, um monte de coisa que todo mundo precisa para comer, aquela criança está sob cuidado de outros adultos. E tudo bem. Mas assim, você acha que a gente teria mentalidade para trazer essa cultura para cá? Eu acho que a questão da corresponsabilidade eu acho saudável. Tipo, eu não quero abrir mão da responsabilidade que eu tenho como pai da minha filha. Mas seria saudável eu poder contar com os adultos nos momentos em que eu não posso tocar minha filha. Eu tô trabalhando, tô fazendo meus trabalhos, sabe? Isso tá falando de Estado, né? Eu tô falando não só tô falando de mentalidade mesmo. Tô falando de cultura. O Estado é uma consequência disso. Entendeu? Tô falando de mentalidade mesmo. Tô falando de, tipo, tem uma criança aqui. Poxa, eu devia me sentir, mesmo que não seja, que não seja alguém que veio do meu espermatozoide, por que eu não posso ser corresponsável pelo bem-estar de uma criança que está próximo? Tem uma criança indo pro meio da rua. Por que eu não posso, uma criança, vamos supor, 2 anos de idade, por que não é uma responsabilidade? Por que eu não tenho esse senso de responsabilidade de pegar essa criança e falar, não sei onde está sua mamãe, mas aqui no meio da rua agora não dá. Né? Então, quer dizer, por que não existe esse impulso? Mas aí você vai entrar no outro assunto, que é quando a gente tem, quando as crianças estão assim, ao léu, como você falou, já vê a oportunidade ou de levar a criança, ou de roubar, ou de fazer uma maldade, de estrupar. Exato. Não tem esse cuidado não existe mental isso. Não existe. de uma sociedade. Não existe. Né? Porque não vou. Tá perdida então, aqui. Exatamente. Tá perdida, beleza. Vou ver qual a necessidade dela. Você vê quanta patologia? Né? Você vê quanta patologia na nossa sociedade? Então, o que acontece? É muito comum, né, nas nossas cidades, quem mora em periferia, você tem a primeira jornada, que é o trabalho em si. Né? Então, a pessoa vem aqui, por exemplo, ele trabalha para uma empresa que faz restauro de fachadas. Né? Então, sei lá, a pessoa que se pendura numa cadeira com equipamento de rapel e vai, por exemplo, limpando um prédio espelhado. Né? Sei lá, ele tem o trabalho dele, ele tem o tempo que ele gastou se deslocando
da periferia distante onde ele mora para chegar num bairro nobre como, por exemplo, aqui em Laranjeiras, né? Se é mulher, você tem a tripla jornada. Porque ela chega em casa, a pia vai estar com uma pilha de louça até aqui, né? As pessoas elas já partem do pressuposto de quem tem que cozinhar é ela. Poxa, eu moro sozinho, quer dizer, saber cozinhar não é uma atividade feminina. É uma habilidade para ser um adulto funcional. Então, saber preparar um rango quando eu estou com fome é uma habilidade funcional, não é uma habilidade feminina. Então, quer dizer, é aí que começa a patologia. Então, eu acredito que a gravidez ser indesejada é uma somatória de uma panela de pressão que uma hora ela explode. Então, você tem, olha quanta pressão. A mulher abortar é o grande crime, mas tudo que levou ela a chegar naquela condição nunca é crime. Abandono paterno não é. O homem ele é culturalmente incentivado a ser, vamos abrir muitas aspas aí, tá? Porque eu não incentivo nada disso. Mas o homem ele é incentivado a ser o pegador, né? O comedor. Cultura machista. Quer dizer, ele é o cara que ele tem que pegar geral. Agora, alguém vira pra esse cara e fala, tá bom, então faz uma vasectomia antes, né? Pelo menos não sai fazendo filho por aí. Se você quer ter prazer sexual, tenha, mas não saia fazendo filho, sabe? Então, quer dizer, não existe esse porém. Então, quer dizer, faz filho, abandona e tá tudo bem. Então, quer dizer, é aí que a hipocrisia grita alto. Não só fazer filhos, né, mas você é uma programação. Fazer e não grudar. É uma programação até no termo da mulher, não do filho. Você fazer as mulheres infelizes, né? Exato. Porque assim, se você tem essa cultura desde jovem de pegador, quando você casar, você vai continuar pegador. Exato. E aí você faz uma mulher infeliz. Exato. E aí, assim, ela vai tornar até aquele filho que ele tem no matrimônio infeliz também. Exato. Porque isso é uma cadeia, né? Exato. Uma patologia, Exato. como você diz. Exato. E aí, como a mulher ela já vê a vida passando na vida dela, meu Deus, engravidei, acabou minha vida. Entendeu? É aí que esse é o impulso que gera o aborto. Por isso que o acolhimento é a grande solução. Né? Você tem que acolher. Então, primeiro, como que você, enquanto um agente do Estado, vai ter controle sobre uma coisa que é clandestina? Se aquilo é clandestino, aquilo vai acontecer na sombra, você não vai saber. Você não vai saber que aquilo está acontecendo. Agora, se aquilo deixa de ser um caso de polícia e passa a ser um caso de saúde pública, você começa a acolher a mulher que aborta, ao invés de condenar, o que você começa a ter? Você começa a ter um mapa do aborto. Quem está abortando, em que circunstância, porque aí você consegue entender a causa e você consegue formular uma política pública para... Historicamente, e dados, né, de países que descriminalizaram, primeiro você mapeia, no instante, no momento seguinte, você começa a entender aquilo, começa a formular política pública para aquilo, os abortos começam a cair. Você começa a descobrir qual que é o problema. As mulheres estão abortando porque elas ficam com medo do desemprego. Aí você vai e cria um programa de salário e maternidade. Pronto, já vai reduzir. Aí você começa a levar creche onde não tem, já começa a reduzir. Você facilita a adoção, começa a reduzir. E assim vai, né? Facilita métodos contraceptivos, né, para a mulher, né? Desburocratiza a sessão DIU, uma lacadura, uma vasectomia para os homens. Vocês têm N caminhos. É todo um desmembramento. Tem né? milhares de soluções. A pior delas, disparada, é manter criminalizado. Porque ninguém parece interessado em resolver o problema de fato. Assim como na questão das drogas, ninguém está interessado em descobrir por que o jovem consome. Ninguém está interessado em descobrir... Ninguém está interessado em descobrir qual que é a válvula de escape que poderia ser uma alternativa ao consumo daquela droga. E a vertente que é contra o aborto, né? A vertente que é contra o aborto, quando ela Ninguém tem é contra aquele o aborto. filho... Não, Ninguém é contra o aborto. Então, as pessoas querem, no fundo, elas não assumem isso, mas é um exercício de poder sobre o corpo da mulher. Então a mulher não é dona do próprio corpo. No fundo é isso. É um DNA escravocrata se replicando. Então, mas aí as vertentes que vão nessa linha aí, sim, a favor dessa lei, contra, né? Contra a lei. Contra a mulher, não é contra o aborto. Elas, quando a criança nasce, não fazem essa
essa ajuda, né? Não, e depois que nasceu, que se lasque. Então, quer dizer, a proteção aquele conjunto de células que ainda nem formou célula, que nem formou cérebro, não sente dor ainda, não sente nada. Quer dizer, é só aquilo que é para proteger, porque na hora que a criança nasceu, tá com fome, que se lasque. Aí já entra a lógica da meritocracia, como se um bebê que acabou de nascer tivesse que ter mérito para ter acesso a um leite, tivesse que ter mérito. Tipo, um bebê que acabou de nascer precisa ter mérito? Desculpa, não vou nem comentar. Você entendeu? Sabe? É cruel demais você exigir que um bebê tenha mérito. Aproveitando essa deixa que ele ficou indignado aqui, a gente vai encerrando esse monte webcast. A gente já estourou o nosso tempo. Pô, mas, de qualquer forma, obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que a forma que você conduziu essa ideia, eu acho que talvez vai trazer uma clareza maior para esse público. Então eu te agradeço aí por contribuir de alguma forma. Que você vê, quer dizer, se a pessoa realmente está preocupada com o tema, vamos na causa. Né? Ninguém aqui está falando que aborto é gostoso, é divertido. Sabe? É uma tragédia. Mas tem outros meios aí da gente construir. É claro. Sem só não acolhimento. Pode ou não pode. Não, tem que prender. Mas aí na hora de prender, você vai prender a mulher preta, pobre, de periferia, enquanto que a rica vai nas clínicas. Pô, é muita hipocrisia. Com certeza. 50 mil likes aí pra esse vídeo. Fica com Deus. Se inscreve no canal, comenta e tamo junto. Um beijo do Pesadão.